Mas amados, eu falava para vocês sobre sonho. Sonhar. Sonhar é lindo, é maravilhoso. E se você se lembrar, quem sonha mais? As crianças. Você pode lembrar de quando você era criança, de quantas coisas que você sonhou dormindo ou acordado. Eu sonhava, eu achava que eu conseguiria fazer tantas coisas, já contei tantas peripécias para vocês. Eu achava que eu ia fazer um buraco e chegar no Japão. Eu tentei. Eu achava que eu ia construir um shopping na frente da minha casa. Eu ia demolir todas aquelas casas feias que tinha na frente da minha casa lá em Goiás. Eu passei lá, é a minha que está demolida. Eu passei, opa, já construíram outra lá, gente. Mas eu achava que eu ia fazer muitas coisas assim, extraordinárias. Os sonhos. Mas na nossa história, há também os destruidores de sonho. O inimigo quer destruir os nossos sonhos e quer destruir a nossa história. A primeira leitura fala do momento em que José é capturado pelos teus irmãos. E ali, eles com ódio, com inveja, com ciúme do seu irmão, eles o jogam num poço. E para não ter que matá-lo, o vende por quanto? Prestar atenção, que bonitinho, hein? 20 moedas. 20 moedas foi a vida de um irmão. Eu acho que alguns aqui venderiam o irmão por menos, né? Até de graça, despacha. Manda até via Sedex com tudo pago. Frete grátis. Mas, por que foi feito isso? Só fazendo um adendo, as 20 moedas, e Cristo foi vendido por quantas moedas? 30. Para mostrar que Jesus era o Senhor. Para mostrar a importância que Jesus tinha na vida de Judas. Judas acreditava que Jesus era um homem muito importante. Então por isso 10 moedas a mais. Para dar o símbolo do 3, que é o número da perfeição. Então a perfeita traição, a perfeita negação de Judas. Então nesse momento em que encontramos as 20 moedas entregue para vender o seu irmão, por conta do ódio, do rancor e da raiva, ele destrói. Porque quando nós lemos a palavra de Deus um pouco antes, vai dizer que José era um menino muito sonhador. E isso incomoda. Incomoda. Imagina encontrar um homem careca igual esse irmão aqui, igual eu posso falar dos careca, então eu posso. Assim, brilhoso, reluzente. Eu ainda vou ter coragem um dia de deixar assim, tá? Eu estou só criando coragem. Mas eu vi meu irmão e todo mundo falou, nossa, como você é parecido com seu irmão. Então eu falei, ele já está careca, raspado, eu vou ficar também. Estou criando coragem. Mas, como a gente encontra um careca, um frei, que fala da palavra de Deus às 4 horas da manhã. Um homem que, sem pretensão alguma, num período de pandemia, onde as igrejas estavam fechadas, começou a rezar de madrugada. E ali, aquele menino, na minha idade, Frei Gilson, um pouco mais velho que eu, começa a se realizar um sonho de Deus. Um sonho de Deus, e isso incomoda. Isso incomoda porque quantas pessoas tocadas, quantas pessoas e famílias restauradas por um terço da madrugada, um rosário de madrugada. Então isso incomoda, assim como José incomodou os seus irmãos. Ali nessa passagem nós encontramos às vezes nós, que incomodamos porque queremos fazer o certo, porque queremos vir na igreja encontrar a palavra de Deus, e aí somos chamados de beatos, de carolas. Leva seu colchão para a igreja. Meu sonho, se eu pudesse, eu fazia um pensionato aqui, gente. Era tão bom.
Hoje tinha reformado 2 igrejas. Eu falo assim, ó, escala, tá? Para dormir num quarto, você vai pintar essa parede. Olha, coisa boa. Ia ser bom demais. Mas amados, o sonho, o inimigo quer destruir. O sonho começa como uma coisa simples, uma coisa pequena. Mas se você entrega nas mãos de Deus os seus sonhos, Deus vai realizando. Porque você não pode se deixar levar pelo que os outros vão falar do teu sonho. O sonho, quem sonha, é o teu pai. O sonho, quem sonha, é a tua mãe. Os sonhos deles são deles. Mas muitas vezes os pais e as mães querem colocar os próprios sonhos nos filhos. O sonho é único. Tanto que quando a gente dorme, eu não consigo sonhar o sonho da pessoa que está perto de mim, consigo? Mesmo se encostar a cabecinha, não sonha. O sonho é único, é individual. E por isso, quando nós deixamos que o amor de Deus entre em nós, nós vamos ter sonhos de Deus, inspiração de Deus. E Deus vai agir, Deus vai fazer. As suas obras vão acontecer. Assim como este terço da madrugada que reúne 1,4 milhões de pessoas. Chegou a 2 milhões, né? Disseram, a 2 milhões. Quantas pessoas. E é a mesma coisa na tua casa. Não te perca os sonhos que Deus colocou no teu coração, de salvar a tua família, de salvar a tua casa. Mesmo que você vá um dia e não veja o seu filho convertido, a tua filha convertida, mas você tem um sonho de Deus na sua história e na história do seu filho, só vai esperar o quê? Uma brecha. Na hora que essa brecha estiver aberta, Deus vai justificar todas as suas orações. Então é preciso só deixar que Deus sonhe o nosso sonho. Porque para Deus nenhum sonho é impossível. Nenhum sonho é inconcreto. Porque tudo com Deus pode se concretizar. Deixa Deus fazer a obra. Ai, mas tome cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente cria sonhos obstinados. Lembra que eu já falei disso aqui? Sobre questão da obstinação, e isso é preocupante. Ai, porque eu tenho um sonho de cantar como Luan. Isso não vai acontecer. Posso cantar melhor do que o Luan um dia, não sei. Mas nunca vou cantar igual o Luan. Porque quando eu tenho um sonho obstinado, isso se torna inveja. Aí eu invejo o meu irmão que consegue pregar bem, eu não consigo. Aí eu invejo minha irmã que conseguiu concluir a faculdade. Eu invejo aquele amigo que conseguiu aquela promoção. E aí sim o meu sonho se transforma em frustração. É perigoso. Porque pessoas frustradas é aquilo que a gente escuta da nossa avó, do nosso avô, pessoas mal amadas. E aí põe a culpa tudo de errado sempre no outro. E não tem coragem de olhar para dentro de si e encontrar os erros dentro de si próprio. Ou às vezes não errou nada, simplesmente não era para acontecer. Eu lembro que certa vez, quando eu entrei a primeira vez na paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, ainda era cadeira de plástico. Eu olhei aquela igreja imensa. Eu não tinha nem vontade de ser padre. Eu fui ainda, acho que fazer uma prova de concurso ali. Eu falei, tem uma igreja que vou entrar. Aí depois, quando eu entrei no seminário, eu falei assim, nossa, já pensou eu, padre daquela igreja lá, com a igreja cheia. E vim parar aqui. Uma igreja pequena, mas uma igreja acolhedora, uma igreja que ama. Mas o sonho de Deus era que eu viesse aqui. O sonho meu foi esse, um dia, tá lá, como o Padre Marcelo, nossa, vou celebrar lá no santuário da Mãe de Deus.
É que nem eu falei, olha como Deus quebra a nossa perna. Eu fui ordenado, a primeira missa que eu... Esqueci o nome agora, gente, esqueci. Agendei, das minhas primícias como padre, foi aonde? Na Canção Nova. O Santuário do Pai das Misericórdias. Foi a primeira. Antes da minha primeira missa, foi lá. Eu já liguei, falei com o diácono, falei, diácono, que agora é diácono. Falei, vê se consegue agendar para tal dia aí, para eu ir, não sei o que eu vou passar no santuário. Nem me preocupei com o santuário da Aparecida. Eu deixei o outro, que fomos em 3. O outro padre que celebrou lá, eu queria celebrar no Santuário do Pai das Misericórdias. No dia que estava pronto para eu ir lá celebrar, um dia anterior, eu estava conversando com o padre Cláudio sentado no sofá. E aí começou aquele burburinho de mensagem no WhatsApp: Monsenhor Jonas morreu. E o que aconteceu? Não celebrei. Falei, vou celebrar o Pai das Misericórdias, meu sonho. Nunca celebrei lá. Não fui, quem sabe um dia eu vou. Mas como premissa a gente tinha um direitinho, né? Agora nem isso eu tenho mais. Mas por quê? Porque Deus quis mostrar que não é do jeito que a gente quer. Eu poderia ficar frustrado. Não. Mas eu fiquei grato. Imagina. No dia que eu fui para lá, já estava agendado, eu pude ir lá, tocar assim, no santo. Falei assim, irmão, Senhor Jonas, agora intercede por mim aí. Pegar a unção daquele homem. Às vezes a gente precisa disso. Aprender a ser grato pelo livramento que Deus dá. Porque a obra que Deus coloca na nossa vida é o melhor que nós podemos ter. Às vezes parece frustração. Mas Deus coloca, na verdade, um livramento na nossa história. O sonho de Deus é sempre maior do que o nosso. José foi preso, jogado num poço, vendido, ficou como escravo no Egito, foi ainda assediado pela mulher do faraó, mas ganhou a confiança e virou o segundo homem do Egito. Quando veio a escassez, quem foi lá pedir asilo para José? Os seus irmãos. Aqueles que o venderam. Deus é justo e não precisa humilhar. Porque José poderia pensar assim, agora eu vou me vingar. E muito pelo contrário. Ele os acolhe. Não pense em vingança. Não pense em fazer justiça com as suas mãos. Porque você foi injustiçado, na verdade você não foi injustiçado. Foi Deus preparando um grande Egito para você governar lá na frente. Uma grande obra que Deus quer fazer na tua vida. Mesmo que você precise ser jogado no poço. Mesmo que você precisa ser vendido. Mesmo que precisem te caluniar. Não se preocupe. Porque o que é teu e já está reservado. Só deixa Deus fazer. Só deixa Deus agir. E hoje eu digo que eu sou um dos padres mais felizes do mundo, se não o mais feliz do mundo. Do jeitinho que Ele me fez. Nossa, como eu briguei com a calvície. Comprava tanto minoxidil. Às vezes compra, às vezes olha assim, dá aquela depressãozinha assim. Comprei tanto minoxidil, não adiantou nada, só caiu. Mas isso não é essencial na minha vida. Essencial é a salvação de almas. E isso que Deus quer. Careca ou não careca, Deus vai agir da mesma forma. Que nós possamos ter essa beleza de deixar Deus sonhar os nossos sonhos. Deixa que Deus faça a obra. E só para finalizar, nós começamos o acampamento. E aí eu digo da minha última vez que eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, não vai dar certo. A gente divulgou faltando só 2 semanas. Não vai vir ninguém. A gente abriu 80 vagas. Em 30 minutos de inscrição presencial, não foi online. A gente, no fim do dia, já tinha as 80 preenchidas. E daqui a pouco, quando a gente viu, a gente tinha 100 vagas preenchidas. 102 vagas preenchidas.
E eu falei, não vai ter ninguém. Imagina, ninguém vai querer fazer acampamento. O padre fala tanto desse acampamento, o povo já está sem paciência. Mas por quê? Deus prova que o que é dele acontece. O que é do sonho dele acontece. Então Deus tem um sonho na sua vida. Qual é o sonho que Deus quer sonhar para você? É o sonho dele. Não é os seus sonhos. Não é a sua vontade. Não se sinta frustrado, porque quando não é da vontade de Deus, na verdade foi um livramento. Fala para a pessoa do seu lado, Deus te deu um livramento. Nesse teu sonho frustrado. Nesse teu sonho frustrado, fala para ela. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar na tua história. Sonhar na tua vida. Mesmo que você vá ao fundo do poço, Deus tem um grande Egito para tu governar. Deixa Deus ser Deus. Vamos ficar de pé? E vamos cantar essa canção que nós todos já conhecemos, não precisa fazer segredo dela. E que é muito importante para não ter medo. Porque quando eu sonho de Deus, nada. E a gente vai ver no ano que vem não 2 milhões, mas se Deus quiser 3 milhões. Se Deus quiser, com a inteligência artificial, ano que vem a gente vai ver tradução simultânea para outros países. E é isso que a gente tem que acreditar. Porque quando sonha de Deus, nenhum mal pode destruir, nenhum mal pode amarrar. Porque o sonho de Deus é de Deus, não é nosso, é dele. E Ele faz, e Ele transforma. Amém? Então deixa Deus sonhar em ti.